São 17 horas do dia 11 de março de 2021 e iniciamos nesse momento a gravação da 100ª edição do Trilhas da Democracia, recebendo um convidado especial, o ministro, prefeito e principalmente professor Fernando Haddad. Haddad, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer enorme recebê-lo aqui nessa arena de discussão em defesa sempre da democracia, dos valores da democracia e dos direitos humanos. Muito prazer em estar aqui com vocês, colaborar com esse projeto. Espero poder contribuir num momento tão difícil da vida nacional. Parabéns pela iniciativa. Professor, o Trilhas da Democracia nasceu imediatamente após a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República nos fins de 2018. Uma sofrida derrota para todos nós que nos situamos no campo democrático popular. E chega o programa à sua 100ª edição um dia depois desse discurso que já entrou para a história republicana brasileira, o discurso do presidente Lula na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Mas também acontece um dia depois, infelizmente, da ultrapassagem da marca de 2.000 mortes pela Covid-19 no país. Eu gostaria de lhe pedir que avaliasse, refletisse junto aos nossos ouvintes e telespectadores sobre os possíveis impactos políticos, alguns possíveis, alguns já constatados impactos políticos, do discurso do presidente Lula e também desse número de mais cerca de 100 mortos pela Covid a cada hora, num único dia. Olha, é praticamente consenso entre os cientistas sociais, de uma maneira geral, que o Lula é o maior personagem histórico do Brasil, né? Eu diria de todos os tempos. Não temos ninguém que tenha saído das entranhas desse país, um retirante, né? Um homem que foi criado sem o pai, que com menos de 10 anos estava vendendo amendoim, engraxando sapato para sobreviver, né, com a sua mãe, a quem ele tem como referência ética até hoje. E essa pessoa chegar à presidência da República sem mudar de lado, porque é importante frisar isso. O caminho das pessoas fica muito facilitado quando elas mudam de lado, sobretudo na política. É muito facilitado pegar um atalho pavimentado pela elite do país, desde que você adote o discurso dela, desde que você adote a sua ideologia, a sua visão de mundo, né, que é completamente distoante com a realidade concreta do povo brasileiro. E o Lula, sem mudar de lado e adotando um padrão democrático de conduta irretocável, sem jamais comprometer os valores democráticos, desde o sindicalismo, o novo sindicalismo do ABC, até a presidência e depois, quer dizer, sem violar qualquer norma de conduta social com seus adversários, com seus companheiros, com o país de uma maneira geral, do catador de material reciclável até o banqueiro mais rico do país. Todo mundo recebeu um tratamento condigno da parte do presidente, que soube também saber a quem servir, prioritariamente, em virtude dos seus compromissos históricos. Então, é uma personalidade que eu diria muito dificilmente superável, que foi justamente em função disso que foi atacada de maneira desmoralizante, né? O objetivo era desmoralizar o presidente Lula com acusações que não passariam, assim, denúncias que jamais seriam recebidas, quanto mais chegar a um julgamento condenatório. São peças, eu vou dizer para você com toda segurança, até porque sou advogado do Lula, são peças ridículas, ficcionais, fantasiosas, né, para tentar, pelo
pelo lawfare, né, como a gente fala, tirar a força moral do Lula, tirar a força política do Lula, que era o caminho que eles encontraram. Porque não, a bem dizer, democraticamente, não tinha jeito de derrotar o Lula. Então, eles partiram para a ignorância. Né? Foi isso que aconteceu. E essa decisão dessa semana, na verdade, são duas decisões. Né? Uma decisão que declara a 13ª Vara de Curitiba incompetente para julgar o Lula, porque aquilo não tem nada a ver com a Petrobras. Então, em primeiro lugar, aquilo não tem nada a ver com a Petrobras. E, em segundo lugar, mesmo que tivesse, o Moro não poderia julgar o Lula em virtude do fato de que ele não tinha o distanciamento necessário que um juiz deve ter, equidistante da acusação e da defesa, para fazer um julgamento sóbrio e imparcial. Então, você, combinando essas duas coisas, você está diante de um governo absurdo, né? Um governo que não sabe gerenciar absolutamente nada, nenhuma área do governo consegue resistir ao poder destrutivo do Bolsonaro, seja meio ambiente, educação, saúde pública, relações exteriores, ciência e tecnologia, cultura e o que mais você nomear. Então, num momento dramático da vida nacional, em que nós estamos com uma segunda onda pior do que a primeira, e na contramão do mundo, que vacina e vê os números melhorarem simultaneamente, nós estamos na contramão do mundo, isolados politicamente, que o governo Bolsonaro conseguiu brigar com a América do Sul, América do Norte, Europa e China. Um feito de isolamento político, né, no mau sentido, e a pandemia totalmente fora de controle. A segunda onda pior do que a primeira, um descaso com todos os cuidados, com máscara, com gel, álcool gel, com vacina, com testagem, país à deriva, país abandonado. Então, você está no pior momento de um governo genocida e libera politicamente a maior personalidade da vida política nacional. Então, essa contradição gerou um choque no país, que foi o discurso do presidente Lula. As pessoas acho que tinham se desabituado a ouvir um discurso de bom senso, um discurso pautado pela razoabilidade, pela racionalidade, pelo respeito. Um discurso concatenado, né, Haddad? Quer dizer, o discurso claramente um fio condutor, né? Foi um discurso orgânico, muito diferente das aparições fantasmagóricas do presidente Bolsonaro, né? Então, uma sistematicidade com começo, meio e fim. Agora, existe, além da racionalidade e da inteligência do Lula, existe uma dimensão emocional clara. Porque o Lula ele não fala só com a mente das pessoas, fala com o corpo das pessoas. As pessoas reagem corporalmente ao discurso do Lula em virtude do que ele representa, da sua trajetória, da sua história, do seu governo, do seu legado, do seu compromisso, da sua altivez, do fato dele não ter jamais admitido o que estavam fazendo com ele, dele ter dito todas as oportunidades que ele, ao final, venceria, que ele provaria que o Moro não foi um juiz correto com ele, que o Moro tinha, sim, um projeto político para si próprio. Isso tudo acho que está desnudado, né? Então você tem um personagem que é um vulto da história nacional, no pior momento da história brasileira, com uma pessoa inepta ocupando a presidência da República e o Lula fazendo um discurso que um governante tem que fazer para o seu povo. E aí agora, a contradição explodiu. Agora, Haddad, fazendo uma comparação entre o discurso de Lula logo após a sua libertação e esse discurso de ontem, do dia 10 de março, né? É possível dizer que o discurso do dia da libertação do Lula foi um discurso muito mais guiado pelo fígado do que pela
pela enorme capacidade que o Lula tem de fazer uma análise da correlação de forças, de se apresentar como um homem capaz, talvez o único capaz de se afirmar como esse fiel da balança que consegue implementar diálogo com os setores mais amplos da sociedade brasileira? Não, acho que o discurso de ontem foi um discurso irretocável. Foi um discurso de uma pessoa que está consciente das suas responsabilidades, que sabe exatamente o prestígio popular que tem, que só vai aumentar depois da decisão do Supremo, né, que o brasileiro estava ressabiado, né, de ver a justiça fazer o que fazia, foi tomando consciência do que estava acontecendo aos poucos, depois com a divulgação dos diálogos, né, as mensagens trocadas pela força-tarefa, aquilo se escancarou. Mas nós temos que entender que a maior emissora de TV do país não cobriu a Vaza Jato, simplesmente não deu crédito ao que estava acontecendo, mas na medida em que chega na Suprema Corte, com aval técnico da Polícia Federal, garantindo a integridade, né, daqueles arquivos, ou seja, eles não foram adulterados, e em função de não terem sido adulterados, você checar com pessoas de fora da Lava Jato a autenticidade, né, das mensagens, então você tinha dois elementos para atestar que aquilo era real. Você tinha gente que trocou mensagens e que não era da Força Tarefa, em geral jornalistas, dizendo não, essas mensagens, as minhas, são reais, e você tem o perito dizendo que o arquivo todo está íntegro, de maneira que as duas coisas somadas resultam na veracidade daqueles diálogos. Então não tinha como escapar, da decisão de declarar o Moro suspeito, a suspeição do Moro, e obviamente que o Fachin também tomou uma decisão, o ministro Fachin tomou uma decisão que nós aguardávamos há muito tempo, que era o fato de que o Moro sequer era um juiz competente para julgar aquelas ações. De maneira que, juntando incompetência com suspeição, não sobrou absolutamente nada, né? Ministro, só que entre o discurso de Lula e a campanha que vai ser deflagrada no próximo ano, em 2022, além de muita água passar debaixo desse moinho, muitas mortes, infelizmente, acontecerão. O que fazer no plano das tarefas políticas imediatas durante 2021 e o que fazer pensando já no curto prazo, que seria o ano de 2022? Como é possível articular uma série de tarefas que são urgentes, né, e que precisam ser tomadas, com aquelas que têm que ser pensadas com o faro político de uma campanha que será longa e muito feroz? Sim, acho que você tem toda a razão. O cenário que você traça é um cenário complexo, porque nós vamos ter ainda embates jurídicos. Nós não podemos imaginar que essas forças que criaram esse caos no país se contentarão com o resultado, que é sólido, mas ainda provisório, não é definitivo. Então, eu conto com uma mobilização intensa de setores obscurantistas, no sentido de tentar ainda pressionar a Suprema Corte a não fazer justiça. Eu penso que esse caminho é um caminho que está dificultado pelo escancaramento, né, e descaramento da força-tarefa lá de Curitiba, do Deltan e companhia, mas o risco existe. Eu vivi na pele 2018 e posso te assegurar que é de uma violência que você chega a sentir fisicamente a violência que cometem contra você, né, porque eu representava ali um projeto progressista e eu sei como eu fui tratado, né, por essa gente. Então, nós não podemos sossegar no fronte jurídico. No fronte político, tem duas tarefas a cumprir, que na verdade é uma só, né?
mas ela pode ser subdividida. A demarcação com esse governo absurdo que nós estamos vivendo e tentar, na verdade, trazer para o lado, não no primeiro turno da eleição, que isso é impossível, mas para trazer para o lado da democracia os setores de direita que fizeram o jogo do Bolsonaro em 2018. Então, setores do PDT que votaram no Bolsonaro, praticamente todo o PSDB votou no Bolsonaro. É tentar conversar com essas pessoas para que, num eventual segundo turno com o Bolsonaro, aquele desastre não se repita, né? O PT, você sabe, né? O PT vai lutar muito para derrotar aquilo que o PT considera o pior cenário possível, que é 6 anos de Bolsonaro. Falta 2 para terminar o mandato e mais 4, né, em caso de reeleição. Seria uma tragédia. À luz do que ele fez nos últimos 2 anos, se der mais 2, mais 4 para ele, não vai sobrar muita coisa em 2026. Ele é efetivamente um governo de destruição. Ele efetivamente é um demolidor. É um homem que não mede esforços para destruir. Prefeito, Zé Gomes Temporão, Miguel Nicoleles fizeram uma conclamação à urgência de construção de um governo de salvação nacional, alguma coisa seja ligada apenas à saúde, restrita ao campo da saúde, ou até mesmo alguma coisa mais ampliada. Você deve se lembrar que, logo depois da vitória do Collor, o PT formou um governo paralelo, né? O governo das sombras, como acontece na Inglaterra, só que naquela ocasião a ideia era demarcar um território, né, de políticas contrárias àquelas implementadas à época pelo Collor. O contexto é completamente diferente, a gente está lidando com uma pandemia absolutamente não controlada através de políticas centralizadas. Mas como é que poderia ser feito algo que pegasse, né, o espírito daquele governo paralelo do início dos anos 90, dos anos Collor, mas com a capacidade operacional de fazer frente àquilo que não é feito pelo governo Bolsonaro? É possível, dizendo de maneira direta, é possível a construção desse governo de salvação nacional que atue, por exemplo, na área da saúde, que reúna governadores, cientistas, intelectualidade? Veja bem, você deve estar perguntando se é possível antes das eleições, né? Exatamente. Porque nós temos 1 ano e meio para as eleições. Nós não sabemos o que vai restar do país se a crise continuar sendo gerenciada da maneira que está. Bom, o Bolsonaro ele fez apostou a vida dos brasileiros e perdeu, né? O que significa dizer que ele é, sim, responsável, né, por pelo menos 2/3 das mortes no Brasil. Porque as projeções do começo da pandemia, se tudo fosse feito como recomendado, era de entre 70 e 80 mil mortos. Nós estamos beirando 270 mil mortos. As projeções otimistas hoje são de 350 mil mortos. As otimistas. Ou seja, na melhor das hipóteses, hoje, o Brasil chegará a 350 mil mortos. Porque nós estamos a cerca de 80 mil desse número. Ou seja, em 40 dias, nós podemos ter chegado a esse número. Tudo mais constante, em pouco mais de 1 mês, o país pode estar chegando em 350 mil mortos. E não houve providências das mais óbvias, que era, por exemplo, comprar teste e comprar vacina. Quer dizer, vacina e teste eram as coisas óbvias a serem feitas.
Você veja que o Bolsonaro cedeu a máscara ontem. Ontem foi o primeiro dia que ele cedeu à obviedade da máscara protetora do contágio. Né? Isso depois do discurso do presidente Lula, diga-se de passagem, como, aliás, a própria imprensa registrou. Ou seja, o discurso do Lula já fez um bem enorme para o país. Agora, se não tiver mobilização, por isso que a gente pôs o bloco na rua, né? Eu tô saindo. Agora tivemos que, de novo, voltar um pouquinho para trás, porque nós não queremos ser vetor de contaminação. Mas, quando eu fui a Belo Horizonte, a cidade estava muito bem, estava bem controlado, e nós fomos lá na toda a região metropolitana, e foi um impacto muito grande a visita nossa lá, porque as pessoas estão ansiando por alguma coisa. As pessoas estão pedindo para acontecer alguma coisa. Né? Agora, o ideal teria sido o impedimento quando nós apresentamos o pedido de impeachment pouco menos de um ano atrás. Esse teria sido o cenário ideal, porque já era óbvio o compromisso do Bolsonaro, né, com o vírus e não com a saúde pública. Ele fez um pacto com o vírus. Ele realmente promoveu a disseminação do vírus no país. Ele promoveu a aglomeração, ele vendeu falsos medicamentos, ele vendeu tratamento precoce inexistente, ele combateu a percepção de que a vacina seria a saída. Tem frases dele que assim, caracterizam um crime contra a saúde pública da parte do presidente da República. Então, agora, a situação é mais difícil porque ela está fora de controle e há pouco o que fazer, a não ser o que os governadores progressistas estão fazendo. Né? Isso poderia ser o embrião de um governo, de uma governança, digamos assim, de uma governança de salvação nacional que não passe pela área federal? Na verdade, o que atrapalhou muito isso foi o vacilo dos governadores do Centro-Sul. São vacilões, são pessoas que têm medo de demarcar com o Bolsonaro porque votaram nele. O Dória, inclusive, foi eleito com as bandeiras do bolsonarismo. Então, ele fica numa situação contraditória, uma espécie de crise de identidade. Ele não sabe o que fazer. Se ele rompe com o governo ou se ele não rompe com o governo, em função de como ele promoveu a eleição do pior presidente da história do Brasil. Então, a mesma coisa Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, são como Witzel, né, que nem governador é mais, mas estaria na mesma situação. E hoje são aqueles que enfrentam as mais duras reações do povo bolsonarista, né? Claro, e continuarão enfrentando, porque é óbvio, né? É essa crise de identidade que eu te falei. Como é que um partido como o PSDB, que sempre se apresentou como um partido moderno, né? Eles não diziam que era um social, né? Não era um partido social, mas eles se diziam modernos. Né? Como é que eles concorrem para a eleição, talvez do pior brasileiro, né, que se tem a notícia? O Bolsonaro é o pior brasileiro que eu conheci, por exemplo, em Brasília. E essa crise de identidade, ela é terrível, porque ela imobiliza. A pessoa não sabe o que fazer, fica com muito medo. O Dória hoje é um governador totalmente acuado, totalmente amedrontado, acoelhado. Ele está numa situação muito complicada, porque ele gestou o monstro. Ele ajudou a gestar o monstro. E agora ele não sabe o que fazer. E é uma pessoa frágil, né, do ponto de vista... Não tem aquela postura, né, que se espera de um governador do estado mais rico da federação. Ele não faz jus ao cargo que ocupa. Então você tem uma dificuldade muito grande, porque não é uma voz. Né? O Lula, em 2 horas, falou mais do que ele desde que apareceu na política. Haddad, eu queria deslocar um pouco a nossa conversa para a questão dos militares. Já que a gente está falando aqui do PSDB, eu considero uma das principais medidas tomadas
pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a criação do Ministério da Defesa em 1999, que, do meu ponto de vista, representou a institucionalização da esperança de que todos nós nutríamos de que os poderes militares passariam finalmente a estar submetidos ao poder civil. De fato, de Fernando Henrique Cardoso até Dilma, todos os ministros da Defesa foram civis. Apenas com Temer, depois da passagem de Raul Jungmann, apenas com Temer o ministério passou a ser comandado por um militar, e com Bolsonaro a presença militar no Ministério da Defesa, na verdade, se torna mais uma entre, eu não sei exatamente hoje, milhares, né? Mas milhares, centenas de cargos ocupados por militares nos vários escalões do Poder Executivo. São milhares, não são centenas. Então, a minha pergunta é: como administrar a questão militar num governo democrático pós-Bolsonaro, depois dessa experiência de retorno maciço dos militares da reserva e da ativa ao poder central? Olha, se tem uma coisa que pode ser dita sem medo, é que o PT jamais, nos seus governos, tomou qualquer decisão desabonadora às Forças Armadas. Ao contrário, você pegar a série histórica de investimento nas Forças Armadas, os nossos governos superam qualquer outro governo da história recente do país. Os governos do PT acreditam nas Forças Armadas, apoiaram as Forças Armadas no seu papel institucional, que é a defesa da soberania nacional. Apostamos no sistema de vigilância de fronteiras, no submarino nuclear, nos caças Gripen. Nós fizemos várias apostas em reequipar as Forças Armadas, respeitar as Forças Armadas, mas elas têm uma atribuição constitucional que é a defesa da soberania, né? Então, elas não têm um papel institucional interno entre os poderes da República. Você tem 3 poderes na República, que é executivo, legislativo e judiciário, e são esses 3 poderes que mandam no país e que tem que se harmonizar e ajudar o país a prosperar, né? É isso. Agora, o que está acontecendo agora, nós estamos voltando 140 anos na história. Quando as Forças Armadas, quando nós passamos do Império para a República, o primeiro governo foi o governo militar, você sabe disso, né? O primeiro governo republicano foi um governo militar, que inclusive não concluiu o mandato com a saída do Deodoro, e o Floriano conclui o mandato. Foi o primeiro governo que desrespeitou a Constituição, diga-se de passagem, porque o Floriano, segundo a Constituição da época, deveria assumir e convocar eleições. Ele não o fez, né? Alegando 1000 problemas que o país estava vivendo naquele momento, né? Mas a Constituição já foi desrespeitada na inauguração da República, e por um militar. E, infelizmente, a nossa história republicana tem sido frequente esse tipo de atitude, né? Do desrespeito ao texto constitucional por quem deveria defendê-lo, né? E tem partido das Forças Armadas, em geral, provocado pelo poder econômico, porque quem bate as portas dos quartéis não é o povo. O povo nunca foi para a porta de quartel. Quem vai para a porta de quartel pedir a intervenção e a implantação de projetos antipopulares é o empresariado, em geral, como relata em livro recente o próprio general Vilas Boas, que foi quem ameaçou o Supremo Tribunal Federal, né, com aquele tweet famoso, e ele esclarece no livro recente, segundo a imprensa, não li todo o livro, mas li trechos do livro publicados pela imprensa, em que ele diz que, sim, os empresários foram aos quartéis pedir intervenção militar. Então, é disso que se trata. Isso é assim desde a proclamação da República.
Getúlio sofreu isso, Juscelino passou por isso, mas conseguiu concluir o mandato, mas não conseguiu voltar nas eleições que aconteceriam em 65, né, presidenciais. Jango não conseguiu tomar posse como vice, né? Primeiro, teve um interregno parlamentarista, venceu o presidencialismo no plebiscito de 63 e ele não consegue concluir o mandato. Então, e isso sempre com a ameaça militar permanente, tanto na proclamação da República, que foi um golpe, depois nos anos 30, com o Estado Novo, depois com a deposição do Getúlio no fim da guerra, com a pressão sobre o Getúlio que o levou ao suicídio, renúncia do Jânio, o Jango não assume, tem um interregno parlamentarista, quando assume é deposto. E as eleições de 65, que iam acontecer, não acontecem, só vão acontecer em 89. Então, é uma história trágica, a história da República Brasileira, porque o empresariado vai lá nos quartéis e pede a intervenção militar. Então, as Forças Armadas, nesses casos, não servem ao país como um todo, servem a uma classe, né? E aí, estar a soldo de uma classe não é boa coisa, né? Não produz bons resultados. Nesse segundo bloco, professor Haddad, nós temos perguntas elaboradas por 4 professores da Universidade Federal de Pernambuco. A primeira pergunta é do professor Moacir Araújo, oceanógrafo e vice-reitor da UFPE. Em um artigo seu, ainda na Folha de São Paulo, se não me engano, em outubro do ano passado, o senhor menciona e ressalta a importância da participação dos jovens, né, e do acesso dos jovens das classes menos favorecidas ao ensino superior como um aspecto fundamental à formação dos estados e nações. Se não me engano, até o senhor cita as análises de Eric Hobsbawm e também, né, as análises de Anderson, se não me engano, sobre as colônias, as ex-colônias, e como isso foi importante para, né, os estados europeus também, né, para a história de libertação dos estados europeus, de constituição dos estados europeus como nação. Aqui no Brasil, isso só aconteceu a partir de 2013, né, com o sistema de cotas, com a implantação dos sistemas de cotas. Então, minha questão é muito pragmática, né? Até que ponto as análises, né, de Anderson e de Hobsbawm são válidas para uma situação totalmente diferenciada como a que vivemos hoje no Brasil, né, com um processo de desgaste e degradação democrática e também com um processo de domínio, né, da comunicação pela manipulação das redes sociais. Em outras palavras, assim, o que poderíamos fazer, na verdade, para atrair mais efetivamente esses jovens para a reconstrução democrática do Brasil? E, se possível, que eu acredito que seja possível isso, né? Nós acreditamos na educação como meio transformador. Aliás, esse é o nosso dia a dia, né? Enquanto universidade, enquanto servidores públicos na universidade. E como poderíamos fazer, na sua opinião, para catalisar esse processo? Agradeço muito a pergunta, porque ela na minha opinião, ela é a mais importante das perguntas que devem ser feitas sobre o nosso futuro. Quais serão as consequências do acesso dos pobres à universidade, sobretudo as universidades públicas, né, que têm um tipo de ensino completamente diferente, né, muito voltado para o exercício da cidadania plena, e não só o exercício profissional, que é uma dimensão importante da cidadania, mas não é a única, né? Eu não vejo outro jeito de forjar no país uma consciência nacional. Não conheço uma fórmula diferente dessa. Quer dizer, ou o projeto nacional é forjado pelo povo como um todo, e aí o pobre tem que estar na universidade, que se ele não tiver, ele não tem mecanismos de participar da elaboração desse projeto e, portanto, não vai se ver representado nele,
e não vai ter as suas aspirações contempladas por ele, ou nós vamos continuar com uma elite, né, uma elite econômica, branca, patriarcal e com uma vocação autoritária, inclusive, ditando os destinos do país, da maneira como vem sendo ditados. Eu faço uma observação que eu não acho que a inclusão começou em 2013, né, com a lei de cotas, que eu acho que é de 12, inclusive, 2012. Ela começou lá atrás, ela começou em 2004, quando a gente começou a fazer a expansão das universidades, quando nós criamos o ProUni para as universidades particulares, quando nós criamos o SISU em 2009, com a reformulação do Enem, e quando no SISU a maioria das instituições aderentes adotaram políticas afirmativas, antes mesmo da lei de cotas. Então, toda a primeira década do século foi marcada por políticas de inclusão. Tanto é que hoje nós temos quase 70% dos jovens das federais são egressos da escola pública, do ensino médio público. Isso terá impacto. Não vejo possibilidade de não ter impacto na mentalidade média do país. Não tem como não ter. E eu acho que nós vamos sair dessa crise em algum momento. Ela resiste, né, porque a elite aposta nela, né, para ganhar dinheiro, inclusive. Mas assim que o horizonte tiver um pouquinho mais claro, essa molecada que está agora está no mestrado, no doutorado, mas está com o canudo na mão, né? Eles não vão admitir o Brasil do século XX. Eles não vão admitir. O que nós vivemos de atraso durante o século XX, eles não vão querer voltar para trás. Então, eu acredito muito que nós vamos ver a emergência de uma geração. Por que o Bolsonaro ataca tanto as universidades federais? Alguém já parou para pensar? Por que essa obstinação dele em destruir a Universidade Federal? Porque ele sabe que lá é que está sendo formado o exército da nação, o exército intelectual, que vai repensar o futuro desse país. Deixa eu abrir um parêntese, já que você tocou nesses ataques proferidos por Bolsonaro. Tá? Eu queria que você comentasse um pouco a não nomeação dos eleitos, reitores eleitos, em votações, em eleições pela comunidade acadêmica de várias universidades e institutos federais, por um lado, e, de outra parte, uma série de perseguições que vêm sendo feitas, como, por exemplo, contra o professor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, e agora, mais recentemente, contra a professora Érica Suruagi, daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Como é que você avalia essas intervenções não democráticas, arbitrárias, contra reitores eleitos, não os nomeando, e contra professores, seja que atuam no movimento sindical ou não? Olha, eu acho lamentável, mas é totalmente coerente com a visão de mundo do Bolsonaro. Absolutamente coerente. Não vamos nos esquecer que ele queria militarizar as escolas desde o ensino fundamental, né? Então, ele tem uma visão de educação que é hierárquica, né? E que coloca o preto, o pobre, na linguagem dele, no seu devido lugar. A ideia do Bolsonaro é colocar o pobre no seu devido lugar. Então, ele não admite uma nação não hierárquica nesse sentido. É como se cada um tivesse o seu lugar pré-determinado pelo nascimento, né? E isso não vai acontecer, porque o Lula, modéstia à parte, eu contribuí como ministro da Educação para promover essa revolução,
nós sabíamos que nós éramos temporários, né? Todo mundo é temporário, né? E numa democracia vai haver alternância de poder, com golpe ou sem golpe, é natural que haja, né? No caso foi com golpe, mas não precisava ter sido. Podia ser uma alternância natural, né? Desgaste de fadiga de material, como se diz, né? Um dia o povo ia cansar e ia votar na oposição ao PT. Naturalmente isso ia acontecer, mas eles quiseram antecipar o processo por um golpe, né? Golpeando as instituições. O que nós, sabendo o que é o Brasil, eu apresentei para o Lula o mais ambicioso projeto de expansão da educação superior da história. Nós saímos de pouco mais de 3 milhões de alunos para 8 milhões de alunos nas universidades. A rede federal dobrou, né? Eu, pessoalmente, inaugurei 126 campos universitários no país. Imagina você, 126 cidades recebendo uma universidade, fora o Instituto Federal, que foram 214 unidades inauguradas no governo Lula. Então, nós fizemos ali sabendo que nós estávamos plantando o futuro ali. Nós sabíamos que nós estávamos com tempo exíguo, né, porque os governos acabam, e que nós tínhamos que fazer a diferença naquele momento. E não é por outra razão que o Lula é o presidente da educação. Ele é o presidente da educação brasileira. Nenhum presidente... Você precisa somar 10 presidentes para dar metade do que o Lula entregou durante 8 anos. Para entregar metade, precisa somar 10. Entrando já numa segunda pergunta, que é sobre ciência e tecnologia, que foi feita pela professora Ana Cristina Fernandes, que é geógrafa e professora titular da UFPE. Ela pergunta: neste início do século XXI, nós nos defrontamos com um grande desafio no mundo do trabalho, que é a chamada revolução digital. A revolução digital tem conseguido substituir grande número de ocupações humanas, agora por algoritmos, né? Por o trabalho intelectual sendo substituído não só por máquinas, mas também por softwares. A própria disputa pela hegemonia na economia mundo entre China e Estados Unidos está nesta questão também envolvida, né? Ciência, tecnologia e inovação passam a ser um elemento chave nas nossas sociedades contemporâneas e na disputa entre essas nações hegemônicas. Entretanto, essa, a exemplo de tantas outras no campo da ciência e tecnologia, não parece ser uma questão relevante no debate público brasileiro. No nosso país, ciência, tecnologia e inovação despertam muito pouco interesse da sociedade e mesmo das empresas, como as edições da Pintec têm mostrado. Parece que se restringe apenas às preocupações de cientistas e professores universitários. Basta lembrar como agora, na pandemia, numa espécie de catarse coletiva, muitos cientistas saíram em defesa das instituições de pesquisa, procurando mostrar à população como são essenciais os seus conhecimentos para o enfrentamento do novo coronavírus e desenvolvimento de sua superação, como, por exemplo, as vacinas. Você avalia que um futuro governo do PT trará o tema da ciência, tecnologia e inovação para o centro da agenda, como faz inclusive a China nos seus últimos planos quinquenais, mesmo que isso implique reduzir pagamento da dívida pública? Vai procurar ampliar o debate sobre ciência, tecnologia e inovação na sociedade e na economia, de modo a valorizar uma agenda que seja baseada em ciência, tecnologia e inovação inclusiva e soberana, e atrair de volta jovens e talentosos cientistas que deixaram o país, e defender e fortalecer nossas instituições científicas e tecnológicas como seu patrimônio? Obrigada. Olha, só para você ter uma ideia, eu acho que na minha gestão no MEC, se a memória não está me traindo, mas acho que o número é esse, eu abri 28 mil concursos para docentes nas federais. 28 mil concursos. Isso é um exército
intelectual inestimável. Nós equipamos os laboratórios de todas as instituições. Nós atualizamos as instituições do ponto de vista tecnológico. Nós tínhamos um nível de investimento 3 vezes superior ao atual. O Brasil se tornou a 13ª potência em produção científica. O Brasil respondia por 50% da produção científica de toda a América Latina. Então, não estou falando estou falando de coisas concretas. O Brasil, em algumas áreas do conhecimento, estava entre as 5 maiores potências do mundo. Ciências da saúde, ciências da terra, ciências da saúde, incluindo medicina, odontologia, ciências da terra, as engenharias, a matemática. O Brasil estava na fronteira do conhecimento, percebe? Alguns departamentos brasileiros de humanidades, não todos, mas alguns departamentos que se destacavam na produção científica mundial. Ou seja, nós tínhamos... Era um projeto, entendeu? Esse projeto não começou com o PT, efetivamente. A CAPES ela nasce nos anos 50 e ganha impulso. A pós-graduação do Brasil ela sempre recebeu dos governos alguma atenção, mas nos nossos governos explodiu o apoio. Eu repito, é 3 vezes o valor atual investido pelo governo federal. Teve um corte de praticamente 70% do investimento em ciência com esse ministro que ninguém cobra. Ninguém cobra. O governo Bolsonaro de nada. Então, é uma destruição. E junta com a questão ideológica de quebrar a espinha dorsal da autonomia universitária, seja pelo dinheiro, seja pela nomeação de reitores subservientes ao poder central. São interventores, num caso, ou estão na lista, né? Estão na lista tríplice, mas ele escolhe o mais subserviente ao... Eu não sei como é que esses reitores têm a coragem de assumir o cargo. Para mim, dignidade é uma coisa que não se negocia, né? Eu fico sempre me questionando como é que um professor universitário tem a coragem de servir, ao invés de servir a sua comunidade, servir a um governo negacionista, sendo que o maior compromisso da universidade é com a verdade. Né? Qual é o compromisso da universidade? É com a verdade, com a ciência. E você servir a um governo obscurantista, você já imaginou o que é o currículo dessas pessoas no futuro? Daqui a pouco acaba esse pesadelo. E como é que elas vão se explicar depois? É que nem aqueles colaboracionistas do nazismo. Depois não conseguem se explicar. Aí cometem suicídio, fogem, largam a família, largam o país, não conseguem olhar no espelho. Esse colaboracionismo me indigna muito, viu? De setores da universidade. Haddad, uma outra pergunta do professor Jean Bitou, que é geógrafo e professor emérito da UFPR. Dirijo-me ao militante do Partido dos Trabalhadores. Em 2017, uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, na zona leste de São Paulo, revelou, entre as famílias residentes, a penetração de um ideário que coloca na sombra a organização e a responsabilidade coletivas, a solidariedade, a memória para além do curto prazo. Nesse ideário, promove-se a competição muito acirrada, tipo MMA, e o empreendedorismo que só depende do esforço individual, quaisquer que sejam os condicionantes sociais. Isso encontra algum respaldo na teologia da prosperidade e na reafirmação obsessiva da natureza pecaminosa do ser. Essa, verificada pelas imagens cotidianas de violência, difundidas sem parar, aqui, agora.
E esse ideário parece estar presente em muitas outras cidades. Passados alguns poucos anos, durante a atual pandemia, esse ideário parece guiar muitas práticas sociais, havendo também evidência de muitas práticas de solidariedade e chamadas a responsabilidades coletivas. Quais são, para você e o partido, as ações estratégicas para lidar com esse ideário e conquistar corações e mentes para engajar-se em outro projeto? Muito obrigado. Pois é, no fundo, já dei entrevista sobre isso. Existe uma parte do pensamento religioso que se combina com o neoliberalismo. Se combinou com o neoliberalismo, né? Que é essa tal da teologia da prosperidade, que seria muito bem-vinda se não substituísse a teologia da solidariedade também, né? Ou seja, se você tem uma visão empreendedora, você quer empreender, o Estado tem que, inclusive, apoiar. Não é verdade que o empreendedor não dependa de decisões governamentais. Vou citar um exemplo. Se o sistema bancário fosse mais amigável, se a gente tivesse mais concorrência bancária, se alguém pudesse tomar um empréstimo para abrir um negócio, a gente teria vários microempresários, como nós tivemos. Nós batemos recorde na criação de MEIs e micro e pequenas empresas durante os nossos governos. Então, não é verdade que só o trabalhador assalariado deve ser olhado, ou o precarizado. O empreendedor, o microempreendedor, a pequena empresária também. O sujeito abriu um salão de beleza no seu bairro, abriu uma padaria no seu bairro, abriu uma distribuidora de eletrodoméstico, seja lá o que for. Você tinha nas comunidades pobres um despertar para o empreendedorismo que o PT nunca renegou. O que não pode é ter que optar ou por uma coisa ou por outra. Ou seja, se o sujeito é assalariado, também tem um conjunto de leis que precisam ser observadas, de proteção social. Então você tem que combinar as políticas públicas de acordo com o perfil de cada cidadão. Nem todo mundo quer ser empregado, nem todo mundo quer ser empresário, nem todo mundo... Cada um... Tem pessoas que querem ser autônomas, tem pessoas que querem ter um empreendimento familiar, tem pessoas que querem montar uma cooperativa de trabalhadores, em que ninguém explore ninguém. Então, as formas de organização da produção são as mais variadas. Agora, quando você vê que o sistema está pendendo para um lado, como hoje está pendendo para um lado, o capital está aumentando as taxas de lucro, não por aumento de produtividade, mas às expensas do salário. Quer dizer, nós estamos num ambiente de superexploração do trabalho. Se a gente tivesse aumentando a taxa de lucro por aumento de produtividade, tinha correção possível, porque uma hora o trabalhador ia reivindicar e o patrão ia acabar, né, de alguma maneira, compartilhando esse aumento de produtividade com os seus funcionários. Não é o que está acontecendo hoje. Hoje a taxa de lucro está aumentando às expensas do salário. Eu tinha um funcionário que ganhava 2.000, eu demito e contrato um que ganha 1.000 e aumento minha taxa de lucro. É assim que está acontecendo. Só que isso prejudica o próprio empresário a longo prazo, porque você está matando o mercado consumidor. Quem é que vai consumir o que o empresário produz? A ideia de que você vai exportar tudo é uma fantasia. Então, para quem você vai vender? Se você não tiver um mercado interno, você não tem prosperidade. Então, a visão do mercado hoje é uma visão curto-prazista. Ele está aumentando a taxa de lucro às expensas do trabalhador. Isso tem fôlego curto, porque esse trabalhador vai consumir menos. Então,
Em vez de você criar um ciclo virtuoso de ganha-ganha, você está criando um círculo vicioso, em que você tem a ilusão de que você está melhorando as condições, o ambiente de negócio, quando, na verdade, você está piorando a distribuição de renda e matando a galinha dos ovos de ouro, que é o mercado interno. Haddad, você acha que o PT se encontra hoje preparado para fazer a disputa junto a esses setores neopentecostais sem ter que firmar acordos, pactos com as lideranças dessas igrejas? Você sabe que eu participei de 3 eleições na minha vida e eu nunca pedi voto para religioso, porque eu sou neto de religioso. Eu sou neto de padre católico ortodoxo do Oriente. E meu avô, que era libanês e mandou a família para o Brasil, ensinou todos nós de que não se deve misturar política com religião. Ele era um padre. Por quê? Porque no Líbano ele viu no que deu a mistura de política com religião. Deu na destruição de um dos países mais lindos do Oriente Médio. Um dos países mais lindos do Oriente Médio. Dá vontade de chorar de ver a situação do Líbano. Por quê? Não tem religião ruim. Não tem. Cada um pensa o que quiser da vida, de Deus. Tudo são em geral, são cosmologias bonitas. São narrativas bonitas. O problema é quando você mistura a religião com a política. Porque aí você transforma aquilo que deveria concorrer para a concórdia humana, para a confraternização universal, você concorre para a discórdia. Então, essa mistura que é ruim da política com a religião. Então, você não deve pedir apoio eleitoral para a igreja. Você tem que conversar com a igreja para mostrar o seu programa, dizer que todo mundo vai ser tratado dignamente no teu governo, que a liberdade religiosa vai ser respeitada, qualquer que seja a crença do cidadão, qualquer que seja, né? Que os valores da sociedade vão ser preservados, mas você não deve misturar religião com política. Então, não é possível, é imperativo que a gente não concorra para essa mistura e dialogue com a base dos cristãos, seja de que denominação for, dialogue com os cristãos e com os não cristãos também, porque tem uma minoria de brasileiros que não são cristãos e que merecem o mesmo respeito que um cristão. Tem budista no Brasil, tem judeu no Brasil, tem muçulmano no Brasil, tem religião de matriz afro no Brasil, e todo mundo tem que ser respeitado na sua dignidade pelo Estado laico. Então, nós temos que entender qual é o papel do Estado. O papel do Estado é acolher o cidadão nas suas crenças, mas não evitar misturar religião com partido político. A última pergunta, feita pela professora Ana Cristina Vieira, que é assistente social e também professora titular da UFPE. Desde 1988, diferentes governos vêm investindo contra o SUS, principalmente com o subfinanciamento, não garantindo recursos suficientes para prevenção, promoção e assistência curativa. Aliás, mais que isso, com o teto de gastos aprovado em 2016 no governo Temer, vivemos com o desfinanciamento do SUS, pois acaba sendo mais importante garantir o pagamento da dívida pública, o lucro de agentes financeiros, que garantir a saúde e a vida de brasileiras e brasileiros. A mídia mostra o pior lado do SUS: as filas, as mortes na espera, o mau atendimento, criticando servidores públicos que atendem sem as condições de trabalho necessárias. Nossas trabalhadoras e trabalhadores têm que fazer escolhas difíceis como agora. Quem terá acesso ao leito de UTI, ao respirador, mas também ao auxílio emergencial para ficar em casa enquanto seu trabalho precisa ficar parado para evitar a infecção pela Covid-19. A privatização da saúde através da gestão de unidades públicas de saúde
nas mãos de empresas privadas que lucram com nossas necessidades é uma das tendências atuais, reforçada em todos os governos. São as UPAs, os grandes hospitais e também os hospitais universitários administrados pela EBSER que se apropriam de recursos do fundo público. O que fazer para garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado, para termos um SUS que trate as pessoas dignamente, fortalecido para enfrentar uma pandemia como a que vivemos no Brasil, que nos ameaça e ao mundo todo? Bom, aí tem várias questões colocadas numa pergunta só. Eu gostaria de fazer algumas distinções importantes, né? A EBSER é uma empresa estatal, ela não é empresa privada. Então, inclusive foi eu que criei. Eu criei uma empresa estatal no modelo do Hospital de Clínica de Porto Alegre, que era uma empresa estatal, para gerenciar e promover compras governamentais centralizadas, com uma carreira única, né? Uma carreira única no país inteiro, para evitar justamente a privatização que estava acontecendo. Porque o que aconteceu? Os hospitais estavam contratando funcionários pelas fundações de apoio, aí sim privadas, das universidades públicas. Então, quem estava contratando os funcionários dos hospitais universitários eram as fundações privadas das universidades. Então, o que nós fizemos? Nós acabamos com isso. Nós criamos uma empresa estatal, 100% SUS, 100% pública, não tem ação, não é uma empresa mista, é uma empresa 100% pública, como é a Embrapa, por exemplo. A Embrapa, alguém vai dizer que é privada? A Embrapa é uma empresa 100% pública. A Caixa Econômica Federal é um banco 100% público, né? E tem vários casos assim. A EBSER é uma empresa 100% pública. E todas as universidades, com exceção do Rio de Janeiro, aderiram ao modelo do EBSER, passando a decisão pelo conselho universitário de cada instituição, porque na minha gestão ninguém obrigava ninguém a nada. A gente oferecia um projeto e as universidades aderiam ou não de acordo com a sua conveniência, né? De maneira que quem quisesse manter o modelo anterior poderia, mas todo mundo viu na EBSER uma saída extraordinária. Hoje nós temos a principal empresa pública de gestão hospitalar, uma das maiores do mundo, com capacidade de transformar as compras governamentais, inclusive em política industrial. A EBSER pode avançar para além do que ela faz, que é a alta complexidade, e pode desenvolver pesquisa, fármaco, uma série de coisas. E quem faz residência nos hospitais da EBSER sabe a formação que tem. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu sou a favor, eu concordo com a pergunta que o SUS está subfinanciado. Eu consegui, como ministro da Educação, que o orçamento da educação chegasse a 6% do PIB, praticamente, das 3 esferas de governo. Investimento público em educação. A saúde não teve o mesmo resultado. Ele ficou em 4% do PIB, não caiu, mas não subiu, né? E há o subfinanciamento real, sobretudo porque o PIB caiu. Então, nós temos um problema de subfinanciamento do SUS. Terceiro, tem duas... Quando ela fala da gestão, existem... a gente sabe que existe a presença de OSs, que não são empresas com fins lucrativos que, às vezes, apoiam o SUS, como é o caso de hospitais filantrópicos, por exemplo, Santas Casas. Existe isso, né? Nem todo... Sobretudo nas capitais, essas Santas Casas são anteriores ao SUS, muito anteriores ao SUS. E como eles têm benefício fiscal, eles são obrigados a ceder leitos para o SUS, né? Então, isso é uma questão muito complexa, né? Uma questão muito complexa. O modelo que eu prefiro, né,
é o modelo estatal da EBSER. A EBSER é um modelo de gestão hospitalar que eu acredito que seja muito exitoso e que poderia ser replicado. Aliás, eu acho que antes de dizer isso, eu deveria dizer que é um modelo que deveria ser avaliado, porque eu criei a EBSER em 2011 e deixei o Ministério para concorrer a prefeito de São Paulo. Hoje, nós estamos falando já de 10 anos de EBSER. Então, valeria a pena que as universidades fizessem um balanço da experiência para saber se fortaleceu o SUS ou se enfraqueceu o SUS. Eu também não sou uma pessoa dogmática. Assim, eu sou uma pessoa que tem princípios. Para mim, o princípio da saúde universal é um princípio absoluto. Saúde, para mim, é um princípio universal. Ele tem que ser um bem universal. Nasceu no território brasileiro, tem que estar amparado do ponto de vista do sistema de saúde, de forma universal. Pode ser para tomar um comprimido para dor de cabeça, pode ser para fazer um transplante de medula. Qualquer cidadão brasileiro tem que estar resguardado no seu direito universal à saúde. Para mim, isso é um princípio, né? Um princípio inegociável. É uma coisa que eu acredito, assim como eu acredito na educação pública universal. Os mecanismos para atingir esse objetivo precisam ser avaliados. Então, a EBSER precisa ser avaliada. A estratégia de saúde da família é periodicamente avaliada. Então, a gente tem que avaliar para aperfeiçoar, tendo aquele objetivo como norte, de que é um direito universal e que todo cidadão tem que ter segurança de que vai receber atendimento em qualquer circunstância, tanto preventivo quanto a promoção da saúde, quanto o atendimento em caso de você ter que passar por um procedimento qualquer, uma consulta, uma cirurgia. Eu acredito nisso. Haddad, eu gostaria de encerrar essa entrevista lembrando de uma das experiências mais incríveis que eu já passei. Ocorria um festival de inverno em Garanhuns, que é um dos festivais mais importantes do interior do estado de Pernambuco. Acontecia um show do Paralamas do Sucesso, o pátio, que hoje se chama Praça em homenagem a Dominguinhos, né? Mudou o nome, era Guadalajara, hoje se chama Dominguinhos. Acontecia o show do Paralamas do Sucesso e, de repente, chegou a comitiva presidencial com o presidente Lula. Você se encontrava nessa comitiva e acontece uma verdadeira catarse, porque todas as pessoas que assistiam o show do Paralamas viraram de lado, deixaram de assistir o show do Paralamas para ficar olhando, procurando dialogar com o presidente Lula, com você. À época, o governador Eduardo ainda era vivo, né? Então, eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista relembrando esse episódio que realmente marcou um momento das minhas lembranças no Festival de Inverno de Garanhuns e também as lembranças dos vários momentos em que eu participei de atos com a presença do presidente Lula e também com a tua presença. Haddad, muito obrigado. Espero que, antes de completarmos 200 edições do Trilhas da Democracia, nós possamos dialogar sobre outros temas, que serão muitos, até o ano de 2022. Eu te agradeço, agradeço a lembrança desse dia que me emociona até hoje quando eu lembro. Eu fiquei muito engasgado com aquilo, porque foi a gente recebeu ali uma energia, uma vitalidade, um carinho. Eu não consigo, é muito difícil passar para quem está nos ouvindo o que de fato aconteceu, porque nós eram milhares de pessoas reunidas ali.
milhares de pessoas. E, de certa maneira, num espaço muito, assim, uma do lado da outra, porque estavam assistindo um show de rock. E nós estávamos numa altura, nós estávamos a muitos metros de altura. Nós estávamos possivelmente a 8, 10 metros de altura. Era uma plataforma bem alta. De maneira que eu imagino que, para quem estava no chão, tinha que parar para olhar, para saber de quem se tratava, porque só dava para ver os nossos rostos lá em cima, né? E nós estávamos de lado, nós não estávamos na frente do palco, nós estávamos do lado do palco. Mas alguém olhou e reconheceu, e aí o boca a boca fez chegar a todo mundo a notícia de que o Lula e o Eduardo e eu estávamos lá, né? Eles, duas grandes estrelas, né, da política brasileira. E aí aquilo foi uma comoção, é o que você falou, foi uma catarse. Aquelas milhares de pessoas passaram a celebrar a presença do Lula. E o Herbert Viana foi a parar o show e fazer uma saudação ao presidente Lula. Parou o show, saudou o Lula e depois, nos bastidores, fez questão de cumprimentar o presidente. É coisa que a gente nem consegue entender direito do que a gente estava falando ali. Era só coisa boa, sabe? Ali era só amor, era só celebração da vida, da cultura, da educação, da civilidade, do futuro. Eu nem sei explicar o que foi aquilo. Eu só quero muito que o Brasil viva de novo algum momento parecido com aquilo, porque esse país merece muito aquilo. É isso. Adalto, muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.